Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo certo? Boa noite, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Os comentários estão aparecendo? Então, tá tudo certo. Tá aparecendo aqui. Graça e paz. O pessoal tem chegado aí. Boa noite, Júlia. Deus abençoe. Rafael Messias. Deus abençoe. Eu vou mandar um abraço pro Rafael, porque o Rafael sempre fala que a gente manda abraço para ele, né? É que ele não fica até o final. Viva, Rafael. Boa noite. Deus abençoe. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço especial aí. Que Deus te abençoe, meu querido. E já o Júlia e Rafael que entraram aí, vocês já se inscreveram, né? Pelo YouTube, lá na comunidade Alicerce. Se vocês não fizeram isso ainda, por favor, dirige-se agora, lá dá tempo. Clica lá, inscreva-se, pronto. Você já está aí junto com a gente no YouTube, rumo ao YouTube. Olha lá, obrigado, João. Finalmente um abraço. Que Deus abençoe, viu? De coração, é que você nunca fica pro final. O pessoal do Facebook ainda, tudo certo, também está entrando aí, pessoal. Sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira, um pouco mais cedo, a nossa live aí, o Aguinaldo. Que Deus abençoe, Aguinaldo. Graça e paz. Sexta-feira chegou, uma sexta-feira, um dia que nós sempre esperamos, né? Finalzão de semana, embarcando finalzão de semana, né? Todos esperam algo sexta-feira de alegria, de felicidade. E a gente, mais uma live, novamente a nossa live, né? Novamente a nossa live, falando desse amor de Deus, dando sequência a esse assunto e essa dimensão formativa, né, Amanda? Seria dessa forma que eu poderia colocar aqui. A gente tem buscado trazer, assim, de uma forma muito simples, essa partilha, né, do que é a nossa vida. Tem um quê de formação, mas principalmente dessa partilha de vida, né, de que nós fazemos com tanta coisa, né, com tanta graça que a gente recebe de Deus todos os dias, né, e recentemente na igreja celebramos Pentecostes, né, e a gente tem feito, assim, essa reflexão dessa presença do Espírito nas nossas vidas, desse Deus que a cada dia nos sustenta e nos dá aquilo que é necessário para cada momento. Então hoje, quem já acompanhou o vídeo aí do convite, a gente vai estar falando um pouco sobre o corpo e a alma, essa totalidade que Deus criou o homem, né? Como será que foi isso, né? O que será que Deus quis com isso? Como que a gente pode vivenciar no nosso cotidiano, nas nossas tarefas, naquilo que é fundamental nosso. É no trabalho, é no estudo, é em todos os momentos da nossa vida. Então, se você quiser também fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, à medida do possível a gente vai interagindo. Sim. E se você não entender também, né, às vezes é um assunto um pouco delicado, né, um assunto assim que vai dar talvez uma embaralhada na cabeça, mas nada assim muito complexo. Mas com certeza vai ser muito produtivo essa noite de hoje. Então vamos começar então fazendo a nossa oração. O pessoal vai entrando aos poucos aí, nós já vamos pedindo a graça do Espírito Santo para que conduza esse nosso momento, para que não seja só um momento onde, né, façamos de uma forma simples, mas de uma forma profunda essa experiência com Deus, de partilha de experiências. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, você deixa convite já ao pessoal do Facebook. Aí, se quiser abrir uma sala de vídeo, a gente sempre está dando essa informação, porque a sala de vídeo é a forma também que outras pessoas, ao olhar o seu Facebook, estão rodando lá pelo seu Facebook, encontra também aquilo que você está assistindo. Então, é só colocar lá, compartilhar, sala de vídeo, e logo também essa live vai estar passando através das suas redes sociais para outras pessoas estarem acompanhando. Nós vamos começar então essa live com a palavra de Deus. Então, a partir da palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Capítulo 6, de 25 a 34 do Evangelho de São Mateus. Se alguém puder fazer um comentário, para poder depois, quem chegar, tá acompanhando junto com a gente. Diz o seguinte: por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode acrescentar com sua preocupação um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que está aí, e amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. O que tem a ver essa palavra com o nosso tema? Corpo e alma, a totalidade do homem criado por Deus. E a resposta é: tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque, gente, a gente percebe que aqui nessa palavra, ela traz toda a centralidade da vida do homem, né? São as nossas preocupações, esse tempo de distanciamento social que flexibiliza, mas ainda fica com medo e toda essa preocupação, e quando isso vai acabar, né? A gente conversa com as pessoas sempre falam assim, logo a gente fica livre dessa situação. E a gente fica sempre nessa expectativa, né? Um dia acaba, daqui a pouco acaba, daqui a pouco acaba, preocupado com tantas coisas e esquecemos de viver o dia de hoje, esquecemos de buscar o que é de hoje, o necessário para agora. E a gente colocou como tema essa questão do corpo e da alma para a gente refletir também um pouco do que é essa vivência no Espírito Santo, né? Aqueles que são católicos, celebramos aí no último domingo Pentecostes. E qual é a consequência desse Pentecostes, né? Para aqueles que talvez não saibam muito bem o que é essa celebração, é quando a gente faz a memória como igreja e faz a vivência principalmente, né? Dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. De Maria reunida com os apóstolos, a manifestação de Deus em Espírito. E o que é esse corpo, o que é essa alma, o que é esse Espírito e como nós vamos ver tudo isso dentro dessa palavra. Calma, gente, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente já vai estar dentro de cada um aqui, dentro da sua definição e sabendo bem aquilo que cada um de nós pode experimentar
desfrutar dessa vida no Espírito todos os dias. Eu tenho certeza que no final de tudo aqui, você vai parar e vai pensar assim, nossa, o Espírito Santo realmente age na minha vida. E tantas vezes a gente não percebe, tantas vezes a gente deixa ele de lado e quer fazer tudo sozinho. Até porque, gente, quando a gente olha essa palavra, não vos preocupeis, a gente olha só pela questão material. Nós nos confundimos muito com essa palavra, né, toda vez que esse evangelho é proclamado. Muitas pessoas se confundem porque as pessoas fixam na matéria, fixam naquilo que é palpável. Então, a palavra vai nos dizer que não vos preocupeis, né, com a roupa, com o que se alimentar. E de fato a palavra está falando sobre a matéria, sobre a condição nossa de vida do corpo. E aí nós vamos entender o porquê que essa passagem tem a ver com o corpo e a alma. Porque de fato Deus está falando para nós. Não os preocupeis com o corpo, mas não no sentido de ser desleixados, né? De não ser, mas a preocupação com o corpo exagerada e esquecendo o que de fato importa. Porque o que de fato importa, Ele vai nos dar. E daí entra a questão da dimensão da nossa alma. Então, por isso que é o corpo, essa palavra, e a alma. Porque a providência de Deus, ela vem na matéria, aquilo que nos sustenta como seres humanos, mas ela vem da alma, porque ela é a busca do reino. E o que vai para o reino? É a nossa alma. O que vai para a vida eterna? Não é o corpo, é o que? A alma. O que eterniza é a nossa alma. E ele fala então, não vos preocupeis com o corpo, não preocupeis, né, de uma forma exagerada com a matéria, mas busque estar no reino, busque a perfeição da alma, para estar um dia no reino dos céus. Então, é por isso que essa palavra ela tem muito a ver com a gente. Daí você pode estar se perguntando, o que de fato define a alma do ser humano, né? É na alma do ser humano que habita o Espírito. O que é esse habitar do Espírito? Da mesma forma que no nosso corpo tem assim, o local físico do olho, o local físico da cabeça, o local físico do coração. A nossa alma ela é composta desse Espírito, é a nossa profundidade. Então, por isso que a gente fala, né? A gente escuta muito falar na igreja, essa vida no Espírito, né? O que seria essa vida no Espírito? A gente viver flutuando. Tudo isso é muito necessário, né? É importante até para as nossas vidas. E a gente percebe que existe de Deus uma hierarquia, uma ordem para acontecer as coisas na nossa vida, né? A gente percebe que Deus, quando Ele criou o ser humano, foi assim, eu vejo como um ato extremo de amor de Deus, porque Ele criou o mundo todo e Ele criou o ser humano do pó, né, da terra, e soprou nas narinas o sopro da vida, e é essa alma, né? Porque senão, o que diferenciaria a gente de um cachorro? Né? É justamente essa alma, esse espírito, essa profundidade, essa totalidade que somos cada um de nós. É nesse espírito que a gente pode cada vez mais se aproximar de Deus. Né? Porque se a gente for fisicamente, como eu encontro Deus fisicamente? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso pra gente. Vê Deus, mas né? você vê Deus? Você ouve Deus? De uma forma até a gente ouve Deus, a gente vê Deus. Mas é preciso fazer assim um exercício profundo. Não somente de uma reflexão, sabe? De pensar assim, Deus me falou através... Mas assim, à medida que a gente vai olhando para a nossa vida, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas que a gente convive, à medida que a gente vai contemplando tudo isso que Deus nos deu de presente, que é a nossa vida, e também os problemas, e também as confusões, né? Tudo isso, gente, é manifestação dessa vida. Mas os problemas e as consequências é tudo aquilo que o próprio ser humano faz. E esse batismo no Espírito Santo, esse Pentecostes, vem justamente nos dar a capacidade de ordenar, né? Vem do Espírito, vem da alma e vem para o corpo.
E daí o que depende de nós? Do corpo, vai para a alma e vai para o espírito. Então a gente percebe que assim, aqueles que dirigem, sabe, tem duas mãos, né? É uma via dupla, de duas mãos. Um vai e o outro volta. Se querer os dois ir no mesmo caminho, não dá certo. Ou então, se só for por um caminho, como eu volto, né? Como eu retorno para a casa de onde eu vim? E a nossa vida é justamente isso, né? Eu estava pensando há pouco tempo atrás, em poucas horas atrás, estava pensando assim, qual a diferença, né, de uma vida no espírito e uma vida somente no corpo, naquilo que é físico. Pode parecer assim um tanto engraçado, mas assim, na faculdade a gente tem muitas leituras para fazer, né? Aqui eu tô com um livro, que se der tempo eu vou falar alguma coisa sobre ele. Mas assim, uma coisa é a gente ter o livro aqui nas nossas mãos, eu vejo aqui a capa, eu posso fazer anotação, eu rabisco e tudo mais. Mas, gente, é muita leitura, sabe? É muita leitura mesmo. E graças a Deus que eu tenho que ler bastante, porque eu aprendo muito sobre essa composição nossa física, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porém, eu não tenho condição financeira, e eu acho que ninguém tem condição financeira de bancar toda essa quantidade de livros que a gente precisa ler. E daí tem alguns arquivos que é no computador, né, em PDF. E eu tenho que fazer um trabalho, um determinado trabalho, né? Fiz a leitura de um livro. Né? Assim, é um assunto bem complicado e eu fiz a leitura dele pelo computador. Eu não consegui. Desculpa, mas olha, pra mim não dá. E assim, como eu falava dessa questão do caminho, né? O livro tem 100 páginas no PDF. Então ele tem 200, porque ele é assim. Então foi assim, eu colocava a meta, eu vou ler até tal página, eu vou ler até a tal página, e fui colocando essas metas. E assim é na nossa vida corpórea, né, no nosso físico. A gente tem que ir colocando meta para aperfeiçoar, para amadurecer o nosso próprio corpo, né? Amanhã é aniversário da Bruna, ela já completa mais uma etapa da vida dela. Esses dias foi da Karina, ela já completou mais uma etapa. Então assim, a gente vai fazendo esse complemento da nossa vida conforme a gente vai vivendo todos os dias. E a questão do livro. Fui fazendo essa leitura, completei as metas que eu coloquei no livro e tal. Gente, quando eu cheguei na página 100, foi assim, uma realização imensa. Eu olhei assim, eu falei, nossa, consegui chegar até o final. E daí fui no último parágrafo, fui lendo. Vocês acreditam que faltou uma palavra do livro para eu ler? Então, assim, eu não posso dizer que eu li o livro todo, porque me faltou uma palavra. E eu percebo, assim, que essa nossa vida no Espírito é justamente se faltar uma palavra. Se eu não tenho essa vida no Espírito, né? Me falta uma palavra, me falta algo. Porque daí a gente vai ter o corpo que vai funcionar até que pare o coração, até que... Enfim, a gente sabe como o nosso corpo termina. A nossa alma, a partir do término do corpo, vai acabar. E o nosso espírito, né? Como que a gente chega nesse espírito, nessa profundidade? Eu vejo assim que foi uma experiência muito engraçada, mas assim, muito concreta, que me mostrou muito isso. Para mim, a vida no espírito é isso aqui, eu poder entender tudo, sabe? Eu poder contemplar tudo que o autor quis me dizer. Na minha vida é isso, o Espírito Santo, essa vida no espírito, é eu poder pegar aquilo que Deus planejou para mim. É eu poder folhear, é eu poder rabiscar. E muitas vezes o rabisco que a gente faz acaba tornando o livro um lixo, né? Mas a gente aproveita, a gente pode fazer de tudo com aquilo. E a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Espírito Santo é justamente isso. Chegar no final de um livro, falar assim, chegar no final da nossa vida e falar, eu vivi tudo que eu podia. Eu li tudo. Bem, né? Eu vivi bem, eu vivi aquilo que foi criado para ser, né? Porque um livro tem o começo, o meio e o final. Assim como as nossas vidas, tem um objetivo, né? Para ser vivido, para ser contemplado. Eu vendo você falando do livro, né? Muitas vezes nós conhecemos a identidade do autor a partir da sua escrita, do conteúdo. Né? E ele mesmo o processo é o processo da criação. Aonde nós conhecemos a identidade de nós, claro que nós não vamos chegar à perfeição de conhecer a totalidade do autor, que é Deus.
mas nós vamos cada vez mais identificando a partir do seu conteúdo, daquilo que ele nos coloca diariamente como consequência de vida, diariamente como vida, de uma forma constante ali, vivendo todos os dias os desafios. Nós vamos conhecer então a identidade do autor. Você falando de livro, eu comecei a viajar aqui nas ideias. E para exemplificar um pouco essa questão da alma, né? Um tempo atrás, eu estava na casa de um irmão de comunidade, do Anselmo. Ele tem um filho, né? Chamado Jonas. E o Jonas, ele tem 4 anos. 4 ou 5 anos. E o Jonas estava no chão com várias folhas de sulfite ali. E eram vários desenhos ali de casa, de árvore, só que os desenhos estavam, claro, na folha de sulfite, uma folha branca, e só estavam os contornos do desenho. E ele me chamou: João, me ajude a pintar esses desenhos. E ali nós começamos a pintar. Então eram os 3 porquinhos ali, eu comecei a pintar o macacão dos 3 porquinhos, eu comecei a dar detalhes para aquele desenho ali e tal. Aí nós terminamos, aquele desenho ganhou vida também. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a alma é a forma do corpo. A alma é a forma do corpo. E olhando, como você estava falando do livro, eu lembrei daqueles desenhinhos, eu falei: o que é a alma? Era aquele desenhinho, sem pintura. É a forma do desenho. E o corpo, era a cor que eu dava, era o que preenchia o desenho. Então eu falo assim: nossa, é a alma e o corpo. Por quê, gente? Cada um de nós, antes da concepção dos nossos pais, antes dos nossos pais nos desejarem, Deus já nos tinha no seu coração. E o que Deus tinha no coração dele? A forma. Deus não tinha matéria com ele, Deus tinha forma. Nossa alma já estava no coração de Deus. E o que precisou no dia do nosso nascimento? A Amanda falava do aniversário, o aniversário da Bruna, né? Que vai ser amanhã aqui. O que é o aniversário da Bruna? O que é o nascimento? É a forma ganhando o corpo ali, a consistência. É o desejo de Deus, é aquilo que Deus tinha formado, ganhando matéria. É ganhando vida a partir do sopro do Espírito. Então, olha, a alma é esse desejo de Deus, e é por isso que a gente falava desse reino de Deus, porque depois que nós passarmos um período da nossa vida aqui nessa terra, buscando o reino de Deus, o que volta a Deus é a nossa alma. Porque nós saímos, a nossa forma saiu do coração do Criador. E o Criador que nos deu essa forma, consequentemente, quer que retornemos a Ele. E daí para retornar ao Criador, nós precisamos vivenciar todo o conteúdo que o Criador tem a nos oferecer. E o interessante dessa palavra, falando dessa questão do conteúdo, do que Deus tem a nos proporcionar todos os dias, a gente percebe que aqui existe essa comparação, né, dos pássaros, olhar os pássaros do céu. Esses dias, numa conversa com o nosso fundador, ele falava justamente sobre esse trecho pra gente, né? Ele falava assim: esses dias eu tava olhando assim os pássaros, e pode parecer meio que assim, só uma viagem, né? Tô olhando aqui o passarinho. Mas como pode revelar pra gente, né? Jesus usava muito dessa natureza, dessa naturalidade da nossa vida para explicar o que esse Espírito Santo faz em nós, né? Como que a gente vai perceber esse Espírito Santo nas nossas vidas. E o Maurício falava justamente sobre isso, né? De contemplar os pássaros no céu. E o que é esse contemplar? Não é só eu ficar ali perdendo tempo e olhando para o céu, só e vendo pássaro voar para lá e pássaro voar para cá. Mas é no sentido de, assim, questionar também, né, a vida. Eu costumo muito dizer, assim, que a vida nos questiona todos os dias, né? Cada amanhecer é um questionamento da vida. O que você vai fazer hoje com isso que você está ganhando, com essa vida que você está ganhando?
Né? E eu faço essa pergunta hoje, o que a gente tem feito com essa vida que a gente ganha todos os dias de Deus? Porque é uma graça a gente poder acordar e perceber que a gente está vivo. E nessa contemplação dos pássaros, Maurício ia dizendo assim, o que será que acontece quando o vento é muito forte? Será que os pássaros se perdem? E foi fazendo essa reflexão mesmo, né? Será que em dia de tempestade ele tem onde se abrigar? Comida? Como será que ele chega perto da comida? Porque, de certo modo, o pássaro não trabalha. E a gente foi pensando um pouco sobre isso, né? E assim, gente, Deus nos capacitou com o corpo justamente para revelar essa beleza que Ele nos deu. Porque se a gente olha assim, né? Geralmente quando tem algumas coisas na psicologia que são muito engraçadas. Fala assim, associação livre. Você fala uma palavra, a pessoa já responde logo a primeira coisa que vem na cabeça. E geralmente quando isso acontece, fala assim, passa. Primeira coisa que a pessoa responde, liberdade. Já é algo assim, parece que é uma regra, né? E quando a gente pensa assim, e é natural que a gente ache que o pássaro é livre mesmo, né? Não tem casa para morar, não tem conta para pagar, não tem, sei lá, filho para tomar conta, que apesar que tem, né? E a gente sabe bem que a natureza cuida muito bem dos seus filhotes, mas assim, qual é a profundidade dessa reflexão dos pássaros na nossa vida, gente? O pássaro é livre, ele pode ir para onde ele quiser. O ser humano também. Ninguém me amarra aqui na comunidade para eu viver aqui todos os dias. Só que existe uma coisa que me diferencia desse pássaro, que é essa liberdade, que é essa vontade, que é a consciência. O que é essa consciência que tanto a gente escuta falar, que tanto a gente ouve por aí de diversas formas? É justamente essa intimidade desse espírito na nossa vida. Essa consciência, fala assim, eu preciso tomar consciência da minha vida. É o quê? É eu reconhecer essa ação do Espírito em mim. E para nós que somos cristãos, no nosso espírito existe o Espírito Santo que habita. Esse Espírito Santo que nós celebramos no final de semana e que nós vivenciamos todos os dias. Então, assim, a gente costuma falar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas, assim, vem, assim, dessa profundidade da nossa alma, vem fazer morada em mim, vem fazer manifestação em mim, vem agir junto comigo, né? O Maurício também costuma falar muito desse Espírito Santo parceiro, né? Eu gosto muito de ouvir o Maurício falar do Espírito Santo, que ele tem essa questão dinâmica na fala dele, né? Ele é muito incisivo na fala dele, mas não de uma forma de imposição, sabe? Mas dá para perceber assim pela fala que ele traz assim uma intimidade muito grande, de uma realização muito grande dessa escolha que ele fez, desse carisma que habita nele e desse Espírito Santo que age. Ele fala assim, gente, comunidade alicerce, oração na comunidade alicerce, a vivência aqui, não é anjinho subindo e descendo, não, é luta todos os dias, é a gente ser parceiro desse Espírito Santo. E não é também esse um interruptor, né? Apertou a função de me atender e depois eu desligo. Sim, não é dessa forma. Né? É uma parceria, né? Esse Espírito Santo, vamos fazer junto, vem aqui comigo. E é justamente também essa responsabilidade, né? Porque a vida no Espírito não é somente uma oração, não é somente um momento de comunidade, não é somente uma celebração eucarística ou um culto, ou uma congregação na igreja, mas é justamente essa ação consciente, essa ação que reconhece que eu não sou só um corpo, ou eu não sou só uma alma, eu sou corpo e eu sou alma, agindo junto com esse Espírito Santo, que é essa graça de Deus que movimenta todos os dias a nossa vida, que está constantemente no nosso dia a dia, nos dando capacidade para enfrentar os problemas, nos dando capacidade para amadurecer a nossa vida, para reconhecer esse Deus que, gente, se a gente parar para pensar um pouquinho no nosso dia, né, a gente, às vezes, quando eu vou dormir, eu fico pensando, quanta coisa eu fiz hoje, né? Às vezes, também a gente para e pensa assim, né? Bastante coisa. Quantos problemas eu vivi hoje, mas assim, se a gente para para pensar e contemplar essa ação de Deus, quanta manifestação de Deus também eu pude vivenciar no dia de hoje. Já está dentro, né? A manifestação de Deus já está dentro da nossa vivência. Já está dentro daquilo que nós
de fato, praticamos no nosso dia. Por isso que é uma relação, né? É uma relação de amor. Eu gosto desse termo relação, porque nós temos uma grande tendência de dividir isso, de dividir a alma, dividir o corpo, aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, né? Nós temos essa grande dificuldade de olhar o ser humano essa unidade, porque todas as vezes que nós falamos dos desejos da carne, nós logo relacionamos o corpo como sinal de pecado. Toda vez que nós pensamos então em concupiscência da carne, nossos pensamentos já vai falar dos prazeres, né? Daquilo que os nossos prazeres nos direcionam. E toda vez que nós vamos falar em santidade, nós vamos falar somente a partir do Espírito. Nós vamos falar na quantidade de oração, nós vamos falar de batismo no Espírito, nós vamos falar dos momentos da Santa Eucaristia. Nós dividimos muito essas duas realidades, vou colocar como duas realidades aqui. E não é. A vida em Espírito, e é muito interessante o documento, né, as catequeses da teologia do corpo, porque o Papa João Paulo II, ele traz isso novamente. Ele traz isso numa profundidade para nos dizer e nos colocar como corpo e alma dentro dessa teologia. Porque o corpo e a alma é a expressão da imagem e semelhança de Deus. Nós estamos dentro desse universo desse nosso mundo espiritual de corpo e alma. Eu me lembro até de uma historinha, né, essa divisão, assim, gente, não é bíblico isso aqui, viu? Vai você depois ficar procurando a Bíblia lá, nossa, gente, onde que está essa passagem? Não é bíblico, é historinha, inventada essa aqui, não é minha, sabe? Eu escutei uma vez, mas eu achei muito interessante. Certa vez, gente, não é bíblico, cara, fala depois, blasfemando aí, colocando coisa que nem tem na Bíblia, né? Certa vez, Jesus estava andando com os seus discípulos ali, sobre o deserto ali. E daí, eles ali andando pelo deserto, aquela coisa de bater papo, conversando, né, blá blá blá, né, contando sobre os acontecimentos e tal. Aí, de repente, começa a cair uma pancada de chuva, cara. E desertão, ali muita lama, começou a descer terra e tal. E já começou a ficar meio complicado andar, mas eles continuaram andando. E veio um senhorzinho de carroça, uma carroça e um burro. Ele veio, passou do lado de Jesus e os discípulos, cumprimentou, opa, né, boa tarde, tal, não sei, né, shalom, né, não sei como é que fala lá. Cumprimentou e foi. Mais à frente, chegou, a carroça colou no barro. Ficou atolada ali a carroça no barro, cara. E o tiozinho logo ficou injuriado. Nossa senhora, o tiozinho já ficou injuriado. Cheio de frutas, né, que ele colhia ali, dentro da sua carroça para levar para o mercado. E naquele momento ali ele se viu numa situação difícil. O que o tiozinho faz? Ele pegou na carroça mesmo, dobrou a calça, e desceu da carroça, meteu o pé na lama e começou a empurrar o burro. Ele começava a empurrar o burro, e o burro nada de sair, e ele começava a olhar para Deus no céu, pelo amor de Deus, começava a brigar com Deus. Eu trabalhando aqui, você deveria me ajudar, aí começou a reclamar com Deus ali, naquela discussão com Deus. De repente passa do lado de Jesus também outro carreteiro, levando os seus alimentos para a feira. Logo, um pouco mais à frente, atolou também. Esse carreteiro, olhando a carroça atolada, olhou para baixo, um homem muito piedoso da região, ele olhou para o carreteiro do outro lado, ele se ajoelhou na carroça e começou a rezar. Ele começou a rezar, ali ele começou a entrar em intimidade. Senhor, meu Pai, o Senhor que é o dono de todas as coisas, Senhor Todo-Poderoso, que ajuda a me tirar essa carroça daqui e tal. Aí Jesus fez um milagre. Jesus fez com que o carreteiro que falava e reclamava ali com Deus saísse. Jesus deu essa forcinha para ele.
E aquele carreteiro conseguiu sair de atolar, conseguiu seguir em frente. E o outro, todo piedoso, ficou lá, rezando lá, pedindo a Deus intercessão de Nossa Senhora, todo santaiado do céu. Gente, chegou os apóstolos sem compreender nada, continuaram andando com Jesus. Pedro, mais ousado de todos, perguntou: Senhor, eu não compreendi uma coisa aqui. Tô viajando aqui, Senhor. Olha, 2 carreteiros atolados. O primeiro, ele desce da carroça, ele começa a brigar com Deus, começa a falar com Deus, e começa, nesse diálogo bravo com Deus, e o Senhor ajuda ele. O outro, que todo piedoso, que faz as suas orações, tudo, estava ali todo piedoso, o Senhor não tirou da lama. Por quê? Jesus deu risada, virou para Pedro e falou: Pedro, meu filho, olha, sabe por que eu tirei o primeiro? Porque ele fez a parte dele. O outro, nem para descer da carroça ele serviu. Ele queria que eu fizesse tudo sozinho. Você entende, gente? Muitas vezes a nossa vida de oração é assim. A gente quer que Deus faça tudo sozinho, a gente não quer colocar o pé, a gente não quer fazer a força. A gente quer dobrar os joelhos muitas vezes, ficar rezando para que Deus realize. Nós não queremos ter relação com Deus, e Jesus mostrava isso nessa historinha, que o primeiro tinha uma relação com Deus, e é por isso que ele reclamava para Deus, e ele fazia parte dele, porque ele puxava o burro, porque ele ali se sujava, ele dava o seu limite, na sua condição humana, para que Deus pudesse o livrar, o ajudar na dimensão divina. E é por isso que a nossa vida é corpo e alma. Não dá só para viver a partir do corpo, não dá só para viver a partir da alma, é preciso viver no Espírito, porque é o Espírito que nos une em corpo e alma como um ser, o ser humano. E o outro, que só vivia na oração, que só vivia ali, muitas vezes a gente vive dessa forma, nós queremos que Deus faça aquilo que nos cabe fazer, né? O bom que o Ângelo puxou o gancho aqui porque eu queria dizer. Gente, esse livro aqui, A Presença Ignorada de Deus, é um livro de psicologia. E se a gente for olhar para a realidade da psicologia hoje, né, no Brasil e por tudo aí que a gente tem visto pelas faculdades do Brasil, pelo menos um pouco do que eu conheço, Deus é alguém assim que não existe. É alguém que, sei lá, alguns acham que existe e beleza para eles. E esse livro, A Presença Ignorada de Deus, me chamou muita atenção. E ele é do Viktor Frankl, que depois a gente pode colocar o nome direitinho para quem quiser saber. Tem um capítulo que ele fala assim: a transcendência da consciência. É um livro bem difícil de ler, viu, gente? Eu tive muita dificuldade para ler, porque é uma linguagem que a gente não tem costume de perceber assim, na nossa realidade. Mas aqui, gente, ele tem uma frase que eu acho que retrata muito isso que a gente está falando e que eu queria trazer para vocês. Esse fato, em seu duplo aspecto, foi expresso, talvez da melhor forma possível, por uma frase simples e imperativa. Daí tem o nome da pessoa aqui que diz assim: sê senhor da tua vontade e servo da sua consciência. Vou repetir. Sê senhor da tua vontade e servo da tua consciência. E a gente trazendo isso para a nossa realidade, nós somos cristãos, então a gente entende, a gente acredita que existe um Deus. Então a gente não tem uma presença ignorada de Deus, apesar de aqui, gente, ele trazer uma revelação incrível de Deus para mim. Foi isso, é uma revelação de Deus de forma muito concreta e humana. Por isso que eu fiz questão de trazer essa frase. O que ele está querendo dizer? Seja o Senhor da tua vontade. Que a gente pensa assim, né? Ai, vontade de comer. Pensando no nosso corpo, né? Ai, vontade de comer. Ai, quero comer um doce. Eu quero comer a comida da minha mãe. Eu quero comer aquele negócio que é gostoso. Ai, quero festa junina agora. Tá chegando festa junina, né? Infelizmente nós não vamos poder fazer. Mas dá vontade
vontade, né, de comer bolinho caipira, e pede moleque, a gente sente vontade. Só que o que fala aqui? Seja Senhor da tua vontade. Ou seja, gente, o nosso corpo, ele precisa ser ordenado, ele precisa de disciplina, mas não uma disciplina imposta. Ó, você vai fazer isso, porque senão não funciona, gente, senão o nosso corpo, ele adoece. Se for uma disciplina, assim, imperativa, uma disciplina que manda, o nosso corpo, infelizmente, ele pode até mudar, o nosso corpo pode acontecer tudo, mas em algum momento ele vai adoecer. E a questão da consciência. Servo da tua consciência. Lembra da frase? Seja Senhor da tua vontade e servo da sua consciência. E onde a gente entende que é a consciência? É no Espírito. Se esse Espírito é a nossa consciência e a gente acredita em um Deus que nos deu essa consciência, então a gente tem que ser servo desse Deus. E não é um servo daquele do escravo, que não entendia o que fazia, né? Mas um servo daquele que se dispõe a servir, né? Aqui a gente traz essa questão, essa imagem da pessoa que serve a mesa, né? A gente tem os garçons que trabalham muito bem, né? A gente gosta, né? Quem que nunca gostou de sair, por exemplo, comer uma pizza no restaurante e ser servido, né? A gente se sente bem com isso, né? Então, esse servo da tua consciência, esse servo de Deus, é justamente essa questão, a gente servir com o nosso corpo o Deus que nos criou. É aqui que a gente entra na questão daquilo que é fundamental para nós, né? Não da psicologia propriamente, mas do que é esse corpo e essa alma, essa relação do corpo e da alma. Porque se a gente obedece a todas as vontades do nosso corpo, também adoecemos, né? A gente vê que hoje está muito em alta, né? Academia, é fit não sei o que lá, é fit daqui, é fit de lá. Ou então, assim, o extremo relaxo, vou comer doce mesmo na frente da larguei a vida agora. Assim, gente, tudo na nossa vida, qual é a principal ação, assim, que eu vejo por essa experiência nossa do cotidiano, dessa vida de oração, desse empenho, né, desse serviço desse Deus que nos criou, é justamente desse equilíbrio, né, dessa relação estável. A gente busca, né, isso, a gente percebe que quando a gente tem uma vida coerente, se a gente vive essa escravidão desse Deus, essa servidão desse Deus, e se a gente é senhor da nossa vontade, a gente percebe que a nossa vida ela mantém um ritmo assim, que vai causando impacto na vida das pessoas. Mas não aquele impacto que assim, nossa, olha só o que ele faz, né? Não é aquela coisa assim, impressionante, mas é assim, ele tem alguma coisa diferente. Existe um diferencial nessa pessoa. Existe um incômodo, mas não aquele incômodo assim, ele é diferente, mas um incômodo assim, como eu gostaria de fazer isso? A gente percebe esse equilíbrio, essa relação de Deus nas nossas vidas, essa relação do corpo e da alma, quando a gente vai percebendo que a nossa vida ela vai acontecendo. A gente percebe que as emoções já não comandam mais, né? Tô no trânsito, eu já não explodo com nada, eu já não reajo às situações no primeiro impacto, peraí, eu penso, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu tenho o controle da situação nas nossas vidas, mas não aquele controle de assim, tem que ser tudo do meu jeito. É uma forma assim, mansa de viver, sabe? Acho que a principal ação do Espírito Santo, a consequência desse Espírito Santo nas nossas vidas, é justamente esse equilíbrio, né? Essa estabilidade de vida, essa dimensão, assim, é até difícil de dar um nome, porque, gente, é divino. A palavra é divino. Eu usar, assim, eu não quero falar equilíbrio, porque hoje é muito alta a palavra equilíbrio, né? A gente vê aí em tudo, né? Na sociedade se fala em equilíbrio de vida, você precisa ter um equilíbrio de vida. Eu vou ser realista, cara. Por exemplo, o dia que o rapaz fez a curva, bateu no meu carro, tem que ter aquele jeito. Né? Ali, né? Não tem jeito. Mas eu gosto da palavra compreensão. Né? O Espírito traz essa compreensão dos fatos. Porque eu coloquei uma definição aqui de um livro que eu estava lendo, fala assim, o Espírito
se empenha permanentemente para que chegamos a conhecer Jesus e seu Pai tão como eles são. Ou seja, essa compreensão do que é Jesus, do que é Deus, e a ação salvífica de Jesus e a ação criatura de Deus. E daí a gente começa a compreender a nossa vida. Quando nós olhamos assim para a nossa realidade, muitas vezes, né, que nem a Amanda está falando desse equilíbrio, eu vejo assim, o que liga o corpo, a alma, é a ação do Espírito, que liga o corpo, que deixa o corpo no Espírito, para que tenha uma relação divina com Deus. É o que traz tudo à tona. Então não nos deixa separar as coisas, mas que nos faz compreender que nós temos a nossa dimensão humana, é uma dimensão que nos faz compreender a nossa vida, não a partir da nossa humanidade somente, mas a partir da nossa divindade. Porque o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que nós vamos compreender a condição humana se compreendemos a condição divina de Jesus Cristo. Não tem... É uma definição exata do Catecismo da Igreja Católica. A compreensão está na divindade, na eternidade, nessa busca da eternidade, que está toda a compreensão da nossa vida. E é por isso que nós vamos vivendo uma vida buscando sempre acertar, nem sempre conseguimos, né? Nós vamos sempre nessa busca do acertar. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar. Hoje eu caí nisso, mas amanhã eu vou tentar recuperar. E porque nós vamos compreendendo que as nossas ações estão nos maltratando em primeiro lugar. E nos maltratando e maltratando o outro. E é por isso que a nossa vida precisa dessa compreensão diária dos fatos. Porque uma vida sem o Espírito, nós vamos achando, que nem a Amanda colocou, deixando... Como é que é a definição que você colocou do livro? Senhor da tua vontade, servo da sua consciência. Nós não vamos nos tornando senhores das nossas vontades. Quando nós não deixamos que floresça em nós somente as emoções e nós vamos perdendo a compreensão do outro, nós vamos deixando que as emoções, é por isso que hoje nós vivemos um mundo da agressividade, porque nós queremos viver nas nossas razões. É por isso que nós vivemos hoje num mundo onde acontecem coisas absurdas, nós vamos ver nas notícias, realidades, os fatos que vai nos acontecer, mas como o ser humano está deixando com que todos esses fatos dominem? Porque nós perdemos a compreensão da divindade. Nós não contamos mais com a ação divina. Somos como almas vagando aí, né? Almas vagando, sem destino. Quando nós não temos um destino, gente, quando nós não temos uma definição, nós somos qualquer coisa. Quando nós não sabemos nesse mundo para onde iremos ou o que nós precisamos conquistar, nós somos qualquer um. E nós não somos qualquer um. Quando nós sabemos de onde nós vamos, nós conhecemos também o porquê nós estamos nessa vida. E daí nós vamos entender que nós precisamos passar pelo processo da relação humana e divina. Porque a relação humana passa pelo outro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como você vai amar o outro sem saber como que Deus nos amou? É ilusão. Você vai amar o outro no egoísmo. Você vai amar o outro do jeito que você acha que deve ser amado. Né? Fazendo da vida do outro escrava. Uma vida escrava, um amor que escraviza o outro. Porque nós não compreendemos como Deus nos ama. O ponto principal da nossa relação está aí. Precisamos saber como Deus nos ama para que possamos amar o outro. Precisamos saber buscar, né? Por isso que buscar, porque não dá para ter compreensão, é essa busca diária desse sentir amado para poder doar para o outro. E para essa compreensão, né, que o Ângelo tem dito,
essa palavra que a gente está usando hoje é a nossa palavra fundante, né? Então ela sempre traz uma novidade. O que é a palavra fundante de uma comunidade? A palavra que vai orientar por toda a existência, né? A comunidade, quando foi fundada, foi através desse direcionamento dessa palavra. E tem um trecho aqui que eu gosto muito de pensar também e traz um pouco essa reflexão. Como que eu vou compreender tudo isso, né? Eu preciso ser verdadeiro, preciso ser sincero, preciso ser verdadeiro na minha vida. Porque senão eu visto uma máscara, eu visto uma roupa e ali eu demonstro o que eu sou, mas lá na minha intimidade não. Né? Aqui no trecho... Cadê? Olhar os pássaros do céu, né? Por que viveis tão preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida? Eu fico pensando assim, esse comer e beber, né? Eu questiono assim, do que eu tenho me alimentado? Não só fisicamente, né? Mas espiritualmente, quais são as minhas esperanças? Quais são as minhas expectativas? Será que eu tenho sido verdadeira nesse sentido, né? De buscar realizar isso com verdade na minha vida? Às vezes eu falo tanto, eu quero ser santa, mas o que eu estou fazendo para a santidade acontecer? Né? Deus não vai descer do céu e fazer em mim. Eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso estar presente nesse projeto. E também, com o que vestir quanto ao vosso corpo. Às vezes a gente lê e fica parado nessa questão material, né? Da vestimenta, do corpo, da roupa, da aparência. Mas eu fico pensando assim, gente, qual é a máscara que eu tenho vestido, né? Qual é Hoje em dia a gente ouve muito falar, é obrigatório o uso de máscara. A gente não pode sair de casa sem máscara. E, gente, na vida espiritual, essa vida do espírito, como consequência, a gente deve sair sem máscara. Né? A gente percebe, assim, que a vida do espírito muitas vezes vai contradizer essa nossa vida humana do corpo, aqui das regras que existem, mas nesse sentido de revelar mesmo quem a gente é na nossa identidade, sabe? Do projeto de Deus nas nossas vidas. Quando a gente fala dessa exclusividade do ser humano, gente, por mais que eu possa ter uma irmã gêmea, o que eu não tenho, mas por mais que eu possa ter uma irmã gêmea, eu sou exclusiva. Você é exclusivo, o Ângelo é exclusivo. Eu sou irmã de mais duas pessoas. E por mais que a gente se pareça muito, né, as pessoas falam, mas você se parece muito com a sua irmã, Simone. Mas assim, por mais que eu pareça tanto como ela foi, eu não sou a minha irmã, né? E eu preciso ter consciência disso. Então não adianta eu pensar assim, se eu pareço com ela, então se eu fizer isso que ela faz, eu vou ser melhor. É claro que eu posso tê-la como um exemplo na minha vida, e ela é, com certeza. Mas existe algo dessa característica dela que só eu vou poder fazer. Não adianta eu querer imitar somente alguém, né? O Cristo é nas nossas vidas o principal modelo dessa relação que a gente está falando, dessa santidade de vida que a gente está falando, desse equilíbrio do corpo, né? Jesus soube muito bem, se a gente for ler assim, né? Talvez até mesmo tirando essa questão de religião, enfim, lendo como um livro a Bíblia, a gente vai perceber que aqui existem todas as respostas, né? A gente vai encontrar na Bíblia todas as respostas que a gente precisa. E ele é esse grande exemplo para as nossas vidas, né? De como agir diante das situações, no momento de estresse, como agir, no momento de solidão, no momento de sofrimento. E como se revela essa intimidade, essa relação do Espírito. Também o Cristo vai nos ensinar, né? Quando ele se retirava para poder orar. Né? Então, gente, a gente precisa encontrar assim, na palavra de Deus, nas nossas vidas, justamente essa relação do encontro com a nossa essência. Né? A gente busca, através das nossas missões, proporcionar esse questionamento, sabe? O que você tem feito com a vida que você tem? Né? O que nós temos feito com isso? Todos os dias é um investimento de Deus, né? A gente pensa, quando fala em investimento, vem questão financeira, né? Mas assim, gente, Deus investe em nós a todo instante. Né? E pensa bem num projeto de Deus, né? Por alguns instantes, a gente está quase chegando no fim. Pensa aí por alguns segundos o que aconteceu no dia de hoje, né? Desde o horário que você acordou, qual foi o seu planejamento, ou de repente não planejou nada para o dia de hoje, deu tudo certo? Deu alguns problemas?
né? De repente você tá aí com a cabeça cheia. Nossa, mano, eu não tô nem entendendo o que vocês estão falando, porque eu tô cheia de problemas. Mas, gente, veja bem, eu não sei quantas pessoas passaram ou estão aqui com a gente, mas perceba a ação de Deus em nos reunir em torno dessa palavra. Veja o investimento de Deus nas nossas vidas para esse momento. Não pensem em vocês que para mim tá tudo lindo, tá tudo fácil, tá tudo perfeito. Não tá, gente, é uma busca constante nas nossas vidas. E quando Deus me chamou, Ele sabia que eu teria muitas dificuldades das que eu tenho hoje. Mas foi justamente para isso. Deus nos chama diante das nossas dificuldades, que muitas vezes a gente mesmo cria, diante dos problemas que tantas vezes somos nós que inventamos, mas principalmente, gente, Ele nos convida à vida todos os dias, porque Ele sabe que dentro de nós tem algo exclusivo, que somente eu e você e cada um de vocês podemos realizar, que foi um presente dele para nós. E através de nós é um presente para o outro. Então, de repente, a solução de um problema que você precisa encontrar, que está tão difícil de você achar, esteja na pessoa que está aí do seu lado. E, de repente, você está aí dentro da sua cabeça, matutando. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? E, gente, é um gesto simples, sabe? Eu vou ordenar o meu corpo. Eu acho que não é tão simples, mas um processo que a gente vai aprendendo, né? É justamente esse buscar. É todos os dias, gente. Eu vou buscar fazer diferente. Eu vou buscar fazer diferente. Eu vou buscar olhar para o outro de uma forma diferente. Até que um dia, nessa busca, eu encontro a resposta. Eu encontro o amparo, eu encontro a companhia, eu encontro o amor que eu tanto busco. Porque, gente, se você está vivo hoje, se você está participando dessa live com a gente, você pode ter certeza, existe um projeto de Deus nas nossas vidas. Existe um projeto de Deus na sua vida também. Não foi à toa que Deus nos deu esse tema, não foi à toa que você abriu aí o Facebook ou o Instagram, ou de repente está vendo aí depois no YouTube. Não foi à toa. Com certeza, algum despertar de Deus existe aí. Alguma manifestação de Deus. Alguma relação Deus quer estabelecer com você através dessa live. Então, assim, que seja justamente esse impulso, né, do Espírito, essa realização dessa graça de Deus, desse Pentecoste nas nossas vidas, que não é só no domingo, que não é só numa oração, que não é somente no nosso corpo, mas é da nossa vida. É justamente dessa contemplação de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que Deus criou nas nossas vidas. Quando orardes, entre no teu quarto, fecha a porta, ou seja, entre no mais íntimo de si e ali converse com Deus. Muitas vezes nós perdemos tempo, muitas vezes nós buscamos tantas vias, esperamos tantos os momentos para entrar em relação com Deus. E Deus nos espera no mais íntimo de nós, no fechar a porta, no entrar dentro de nós e começar esse diálogo com Ele. Deus está à porta e bate. Cabe a cada um de nós abrir o nosso coração. Não tenha medo, você que está assistindo essa live ou que irá assistir depois. Não tenha medo de abrir a porta para essa ação divina, para essa ação salvífica. Deus tem um desejo sobre a sua vida. Da mesma forma que todos os dias nós buscamos realizar esse desejo, da mesma forma Deus também tem um desejo para a sua vida, para a sua história, para que no fim nós retornemos à vida eterna, com a nossa alma purificada pela ação do Espírito Santo, pela ação salvífica do Cristo Redentor na cruz e pela sua ressurreição. Galera, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa encher de graça a vida de vocês, naquilo que você está passando, naquilo que você está vivenciando como dificuldade. Quantas pessoas que estão vivendo esse momento, né, de turbulência, momento financeiro, momento de doença, momento de esse incômodo, né, psicológico, né, dessa falta de paz psicologicamente diante dessa pandemia que
Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fique com Deus, porque o Instagram já vai cair. Até a próxima live. E galera do Facebook, você ainda que não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, deixamos novamente o convite para você. Corra lá, é rapidinho, é só se inscrever, né? Só clicar no botãozinho vermelho e nos ajude aí a essa meta da 1000 inscrições para que possamos aí estar também pelo YouTube. Pessoal, boa noite, fica com Deus, tenha um abençoado final de semana, que a graça de Deus possa habitar na sua casa, que a paz de Jesus possa entrar nos seus lares, que os milagres que você tem esperado, que aquilo que você anseia, a partir da graça de Deus, possa ser realizado sobre a sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Boa noite.